Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Olá, estamos começando agora o Papo de Família de hoje e o nosso tema é Direito dos Idosos e Abandono Afetivo. Falando um pouquinho mais de números, hoje eu quero dar parabéns para minha querida cidade, Canoas, que completa 85 anos. E o Papo Certo hoje completa 499 programas. Legal. Olá, minhas amigas, meus amigos, bem-vindos a mais um Papo Certo. Hoje, no nosso Papo de Família, estamos recebendo a doutora Rafaela Rojas Barros, espero ter falado correto o nome Rojas, que ela é advogada, escritora e especialista em Direito de Família e Sucessões. Ela é mestre em Direito Privado e ela é membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família e também membro da Comissão Nacional da Pessoa Idosa, o IBDFAM. Muito bem-vindo ao Papo Certo, doutora. Obrigada, eu que agradeço o convite. É sempre um prazer estar aqui. Prazer é tê-la conosco para falar esse tema que é tão importante para toda a nossa sociedade. Muito obrigada, doutora Rafaela. Você pode e deve participar através do nosso WhatsApp 30 29 80 80. Tu enviando para a gente a tua dúvida ou comentário, a nossa convidada responderá logo após o término do programa. Agora eu chamo um intervalo de 30 segundinhos e a gente já volta. Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Quero te deixar um convite para se inscrever no nosso canal do YouTube Papo Certo. E lá, tu digitando a palavra-chave, pode assistir os outros pequenos vídeos dos programas e dos convidados que já estiveram aqui. Doutora Rafaela, quem é considerada a pessoa idosa? Bom, para o nosso ordenamento jurídico, né, pessoa idosa é aquela com 60 anos ou mais. O nosso país, ele adotou o critério cronológico, o critério etário para definir o que seja pessoa idosa. Creio que tenha sido o critério mais acertado, em virtude, porque não percorre todos os caminhos tortuosos ligados às peculiaridades, né, de cada um. Apesar de, é claro, nós sabermos que existem pessoas idosas com mais ou menos dificuldade e, além disso, abrange, então, um maior número de pessoas. Doutora, qual era e qual é o tratamento hoje conferido à pessoa idosa no nosso país? Bom, nós temos aí, né, um histórico de discriminação, de desprezo, de repulsa social. Sempre a pessoa idosa estava, né, ao longo do tempo, ligada à ideia, dentro do nosso sistema capitalista, de uma pessoa da improdutividade, né, ligada à ideia da doença. Então, hoje em dia, nós temos rompido um pouco, até mesmo com a mudança do nome, né, da nomenclatura do Estatuto da Pessoa Idosa, que antes era denominado Estatuto do Idoso, para Estatuto da Pessoa Idosa. Então, nós rompemos essa visão assistencialista e estamos caminhando, né, a passos largos para o que nós podemos chamar de visão
qualitativa, da qualidade de vida dos idosos, né, de uma visão produtiva. Afinal, a expectativa de vida tem aumentado e nós temos que acompanhar essas mudanças. Muito bem. E o que é o abandono afetivo inverso? Bom, o abandono afetivo inverso é justamente o contrário de abandono afetivo puro, que é o que mais se fala, né? Nós falamos muito do abandono afetivo puro, que é o abandono dos pais para com os filhos. É o que a sociedade mais está acostumada, do abandono dos pais para com os filhos, os pais que deixam de prestar alimentos, os pais que ausentes, os pais que simplesmente são tão somente genitores. Então, o abandono afetivo inverso, ele pode ser extraído, seu conceito, do artigo 229 da Constituição Federal, que prevê o dever de auxílio e ajuda aos ascendentes em situação de carência, velhice ou enfermidade. Então, esse dever recíproco previsto constitucionalmente entre pais e filhos é o dever de amparo, o dever de cuidado que deve existir entre pais e filhos. Quando esse dever ele não é alcançado, nós temos aí, ou quando ele é quebrado, o dever de cuidado do filho para com o pai, nós temos o denominado abandono afetivo inverso. E também, na sua maioria das vezes, abandono afetivo de pessoas idosas. Doutora, e quais são as características do abandono afetivo inverso? O que configura? Que tipo de ação? É justamente essa falta desse auxílio, a falta de assistência, a falta de cuidado. Então, todos os direitos previstos na Constituição Federal, todos os direitos fundamentais previstos a todo e qualquer cidadão, são direitos também da população idosa, cada vez em número maior. Então, quando um desses direitos ele não é atendido, seja pela família, seja pela sociedade ou seja pelo Estado, nós temos aí uma quebra nesse dever de assistência, de auxílio, de cuidado. Quando nós falamos em abandono afetivo inverso, nós estamos falando de um dever dos filhos para com os pais. Então, é quando tu deixa um ascendente, um pai ou uma mãe em desamparo. Doutora? Isso não significa, acho importante ressaltar, que isso não significa que o dever de amar é diferente. Ninguém tem o dever de amar ninguém. Isso isso está previsto, né, na nossa jurisprudência, através de um acórdão de lavra da ministra Nancy Andrighi, que diz: amar não é um dever, mas cuidar é. Eu ia perguntar exatamente isso, sobre a questão jurisprudencial que trata deste abandono afetivo. A senhora já trouxe um exemplo, mas como é visto hoje judicialmente? Pois é, em relação ao abandono afetivo inverso, nós não temos um instituto próprio. Nós não contamos, por exemplo, com um instituto como o da alienação parental. Então, o que nós... Onde ficam as regras devidamente definidas. Onde ficam as regras definidas. O que é o mais comum? É o abandono do pai para com o filho, infelizmente. Então, para isso, nós contamos com um aparato jurisprudencial, com decisões já pacíficas, no sentido de que o abandono afetivo de pai para filho gera indenização. Nada obsta, portanto, que o mesmo raciocínio seja utilizado, seja realizado de maneira análoga aos casos de abandono afetivo dos filhos para com os pais. E uma vez que a quebra de dever de cuidado constitucionalmente assegurada é um motivo para que se indenize, ela gera um direito, portanto, esse direito também tem de ir para o campo sucessório. Não somente civil, mas também sucessório. Então, esse abandono, ele deve sim implicar a exclusão da herança, por exemplo, ou implicar a indenização. Olha que importante que a senhora trouxe aqui. A gente considera muito importante tratar de temas
que tratam de situações de minorias, vamos dizer assim, aquelas pessoas como o idoso que está sofrendo um abandono afetivo inverso, mas também aqui a doutora traz muito claramente a questão do direito de família e direito sucessório. O filho abandonou o pai, mas o pai vai deixar uma herança. Então, isso também pode ter uma consequência. Eu vejo uma limitação, infelizmente, dos nossos idosos em conseguirem utilizar do Poder Judiciário para garantir os seus direitos nessas situações, porque muitas vezes essas pessoas estão fragilizadas também, né, doutora? Eu acho que essa questão humana fica muito envolvida, além da questão jurídica, do direito. Considero muito importante destacar isso também. Bom, continuando, doutora, qual é o cenário doutrinário e legislativo hoje no tocante à tutela da pessoa idosa? Bom, em relação à tutela da pessoa idosa, nós contamos com um grande aparato legislativo, né? Desde os tratados internacionais, que têm caráter de norma supralegal, como através da Constituição Federal e todas as leis infraconstitucionais. Política Nacional do Idoso, o próprio Estatuto da Pessoa Idosa, né? Então, mas inobstante essa grande... E todos os direitos fundamentais previstos na Constituição, né? São garantidos à pessoa idosa. Então, ela é amplamente protegida pela nossa legislação. No entanto, no campo sucessório, nós visualizamos essa lacuna. Por quê? Porque uma vez que o abandono afetivo inverso ele não está previsto, como, por exemplo, uma das causas de exclusão da herança, o idoso que sofreu atos indignos por parte do seu filho ou por parte do seu descendente, ele não poderá lavrar um testamento válido, e não obstante seja ele saudável, para excluir esse herdeiro que o abandonou afetivamente, né, que faltou com esse dever constitucional de cuidado da herança. Então é importante aqui, se tivermos aqui legisladores, né, esse é o momento ideal para aproveitar esta oportunidade e incluir na questão legislativa, né, a jurídica, a gente está falando, lei mesmo, né, propor aqui, e a doutora Rafaela com certeza pode auxiliar neste ponto, porque é algo muito defendido pela sua expertise, até inclusive com livros, né, doutora Rafaela, tratando sobre esse tema, né? Então, muito importante, a legislação também prever isso, porque não basta ser filho para ter o direito, ele tem que também cumprir o seu papel de filho. E, doutora, eu tenho uma pergunta aqui que tem a ver exatamente com isso. Tendo em vista a valorização do afeto e do cuidado com valores jurídicos, de modo a impor exercício das funções parentais aos membros das famílias, em que aspecto o direito sucessório possui lacunas no que diz exatamente esse dever de cuidado? No artigo que trata da deserdação, que trata da exclusão da herança. Então, o que nós temos hoje? Nós temos um artigo de lei que prevê a possibilidade de exclusão de um descendente da herança que desamparou o ascendente. No entanto, esse ascendente ele deve estar em alienação mental ou grave enfermidade, segundo a nossa legislação, o que não faz nenhum sentido, porque como uma pessoa idosa poderá lavrar um testamento válido estando em alienação mental ou grave enfermidade? Eu queria fazer um parênteses para mandar um beijo, um abraço para o meu amigo Álvaro Franco, que ele me pediu. Então, fica aí o registro. Então, como essa pessoa lavrará um testamento válido estando nessas condições, né? Então, como ela vai poder exercer a sua autonomia, né? Manifestar a sua vontade estando nessas condições. Então, a lei, hoje, ela não possibilita que um idoso saudável, uma pessoa idosa saudável, exclua um descendente transgressor ou indigno que praticou contra ele, que quebrou o dever de cuidado constitucionalmente assegurado, né, que faltou assistência com esse pai, de herdar. Esse transgressor, hoje, ele herda. Então, nós encontramos uma lacuna legislativa muito grande. Mas temos boas novidades. O projeto de reforma do Código Civil prevê, tanto para a indignidade quanto para a deserdação, a possibilidade de exclusão desse descendente transgressor da herança. Isso vem como um avanço que vai proteger
aí as pessoas idosas. Então, valeu a pena falar sobre esse tema, né? Vale a pena continuar esmiuçando ele, até para que nós possamos, né, Amanda, que a gente tinha falado da outra vez aqui no programa, nós possamos provar como se deu esse abandono, né? Como esse filho faltou ao auxílio, faltou ao cuidado com esse pai. É exatamente sobre isso que eu queria te perguntar. De que forma que pode ser comprovado, então, que está acontecendo esse abandono afetivo inverso? Que ações são com documentos, print de tela? Como funciona? Pois é, hoje, para comprovar processualmente, né, a nossa legislação, a nossa jurisprudência, ela está evoluindo, né, voltando também a pergunta, porque responde essa nova, porque hoje nós já temos decisões que permitem que o próprio abandonado ingresse com a ação de deserdação para exclusão desse filho, desse descendente que o deixou em desamparo. O que é deixar alguém em desamparo? É faltar com esse dever de auxílio das necessidades básicas, impedir que esse pai conviva socialmente, não prestar os cuidados de saúde e assistência médica necessários, e impedir, por exemplo, que esse pai ou essa mãe vivam em comunidade. Então, existe ali uma certa forma de alienação, de deixar esse pai isolado, o que agrava quadros depressivos e pode até mesmo fazer esse idoso sucumbir, né? A abreviar a morte dessa pessoa idosa. Então, nós estamos falando de um dever de cuidado que é muito sério e que auxiliaria na qualidade de vida das pessoas idosas no nosso país e, inclusive, prolongaria, né, estenderia a vida de uma forma saudável dessas pessoas idosas. Perfeito, então. Bom, pessoal, o Papo de Família hoje está realmente muito interessante, então eu convido vocês a ficarem conosco, que no próximo bloco a gente vai continuar com esse tema aqui. Já voltamos. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Aqui no Papo Certo, tu pode sugerir o tema, o assunto e até mesmo o convidado que tu queres ver aqui. Basta entrar lá no nosso Instagram, papocerto.com.br e nos enviar um direct. Hoje quem está conosco é a doutora Rafaela Rojas Barros, advogada, escritora, que atua aí muito forte no direito de família e sucessões. Doutora Rafaela, teria alguma sugestão de leitura para esse dispositivo legal? O abandono afetivo seria motivo suficiente para excluir um herdeiro abandonante da herança? Penso que sim, inclusive a redação dos artigos que tratam, né, da exclusão da herança, que permitem a exclusão sucessória, já foram revisitados pela comissão de juristas escolhida, né, para a reforma do Código Civil. Então, sim, né, o abandono ele é motivo suficiente para a exclusão da herança, justamente por ele ser equivalente à falta de dever de cuidado. Quando a gente fala em abandono afetivo, nós estamos falando em quebra de dever de cuidado. Então, sim, deve ser um motivo de exclusão da herança, até para que mais pessoas idosas sejam protegidas. E, além disso... É previsto em qual dispositivo legal? Vai ser previsto, né? Haverá previsão no nosso
Código Civil. Enquanto isso não ocorrer, eu sugiro sim, pelos operadores do direito, né, um olhar mais sensível, mais aberto a essas demandas que chegam no judiciário, através de uma interpretação finalística da norma, né, qual seria a intenção do legislador à época da criação da norma que prevê que o desamparo de ascendentes pode ser uma causa de exclusão da herança. Então, é claro, nós extraímos, né, após pesquisas, que a intenção legislativa à época era proteger o maior número de ascendentes que constituíram, né, que angariaram patrimônio ao longo da vida. Então, enquanto não há a alteração expressa da nossa legislação, que se realize essa interpretação mais adequada à nova realidade. Doutora Rafaela, eu tenho uma pergunta para ti que eu creio que seja de interesse também dos nossos telespectadores, que é o que é a interdição e como ela é configurada? Bom, a interdição, né, ela também guarda essa roupagem preconceituosa, né, da interdição. Não, eu não vou interditar o meu pai, eu não vou interditar a minha mãe. Mas não deve ser olhado assim. Deve ser olhado, inclusive hoje a nomenclatura mudou, né? É a ação de curatela. Então, isso nada mais é do que uma proteção à pessoa que não está... Existe uma ordem também de pessoas que podem ingressar com essa ação de interdição, que nada mais é do que uma proteção à pessoa, normalmente idosa, que não está podendo se gerir, não está se autogerindo em algum aspecto da vida. Seja ele financeiro, seja ele material, seja ele, né, ou mesmo gerir, praticar os atos da vida civil, normalmente. E esse tipo de ação de curatela, ela é demorada? Depende. O nosso judiciário, ele é muito atento. Todo o judiciário como um todo, né, e principalmente o Ministério Público também, eles são órgãos e muito atentos a essas questões. Então, se exige que saber exatamente qual é a condição daquela pessoa que está ali no polo passivo, né, dessa ação. Porque muitas vezes, e hoje já se exige, que a sentença ela diga exatamente para quais atos da vida civil essa pessoa não está apta a exercê-lo sozinha. E aí a curatela ela vem como um auxílio, né? Inclusive, o curador terá de prestar contas da administração do patrimônio da pessoa curatelada. É claro que nós vemos ações indignas, né, sendo propostas de forma indigna, sendo propostas visando aí a um benefício financeiro. Isso não é novo, mas isso tem mudado em virtude da fiscalização do nosso judiciário, que nesse aspecto, ao meu ver, merece aplausos. Muito bem, doutora, voltando um pouquinho sobre a questão legal e dos projetos de lei que existem em relação ao tema, o que eles pretendem modificar na legislação que tange aqui a pessoa idosa? Os projetos de lei que há muito tramitam, né, guardam justificativas sérias. Essas justificativas são justamente o fato de que esse abandono agrava quadros depressivos e pode levar esse idoso a sucumbir antes do tempo que ele previa. Então, esse idoso ele vai ficar mais isolado, isso vai dificultar, tira a qualidade de vida do idoso, né? Em outras palavras. Então, esses projetos de lei visam a inclusão ou exclusão desse artigo, ouso dizer que talvez inconstitucional, mas não quero dizê-lo porque sugiro uma interpretação extensiva, né, desse inciso, enquanto não há alteração legislativa. Mas esses projetos de lei visam a inclusão
de um artigo próprio sobre o abandono afetivo inverso, Acho como excelente. uma das causas de exclusão da herança. Eu considero muito importante e lamento muito essa morosidade, né, na análise pelo nosso legislativo de um tema tão importante, porque a pessoa idosa ela não tem tempo para esperar. Exatamente. E o que está acontecendo é que muitas pessoas que hoje teriam condições de serem defendidas legalmente não estão sendo, estão morrendo enquanto aguardam que os nossos legisladores votem e aprovem projetos tão importantes quanto este. Doutora Rafaela, como que você percebeu a assistência aos idosos nessa situação das enchentes aqui no nosso estado? Bom, essa é uma pergunta bem pessoal, né? Qual é a minha percepção? A minha percepção foi a seguinte: eu fiquei muito ansiosa quando tudo isso aconteceu, porque eu vi que estavam sendo criados abrigos para mulheres, para crianças, né? E me veio a dúvida, e o abrigo destinado às pessoas idosas? Tão logo eu publiquei isso até nas minhas redes sociais, eu tive a notícia por meio de uma das integrantes também da Comissão da Pessoa Idosa de que isso já estaria sendo desenvolvido, e aí começaram a abrir, né, inaugurar os institutos em prol das pessoas idosas aqui no estado. Quem esteve aqui conosco, que fez um trabalho muito bonito também durante esse período, foi a Michele Kloss. Lembra, Vanita, que ela esteve aqui conosco? E ela relatou assim como é diferente o olhar deles em relação à sociedade. Porque realmente a pessoa com mais de 60 anos, creio que ela tem uma dificuldade maior, né, de poder tentar se reconstruir em momentos tão difíceis como esses. Eu tive um fato, que a minha sogra do meu filho, ela atravessou todo o Guaíba, todo o lago Guaíba, sendo puxado pelos bombeiros num barquinho com água entrando. Imagina o pavor. Se um jovem, no caso dos filhos, enfim, estavam ali apreensivos, imagino o idoso diante dessa catástrofe. Então, minha solidariedade a todos que passaram por isso. Doutora, voltando um pouquinho ao tema jurídico do nosso programa, o artigo 39 do Estatuto do Idoso, traga para nós seus comentários, por gentileza. Se eu me recordar exatamente Claro. o artigo 39 do Estatuto da Pessoa Idosa diz, salvo engano, e aí me corrijam se eu estiver errada, ele trata da possibilidade de... Ele assegura às pessoas com mais de 65 anos o transporte público gratuito. Mas ele tem uma exceção. Os transportes especiais... Seletivos especiais. E seletivos, a essas pessoas não é facultado, né? O que eu penso desse artigo é que ele é um artigo restritivo. Ele é um artigo que fere aí algumas garantias à pessoa idosa. E a necessidade, eu acredito, da legislação municipal, né, tratar sobre isso. Muito obrigado. Muito obrigada, então, doutora Rafaela. Suas considerações finais? Eu gostaria de agradecer sempre esse carinho com que eu sou recebida aqui, essa atenção e parabenizar esses profissionais de excelência que estão cada dia fazendo um trabalho melhor. Obrigada. Muito obrigado, doutora Rafaela. Agradeço também a todas as pessoas que nos assistem e deixo um abraço muito especial a todos os cuidadores, as pessoas que têm o trato com as pessoas idosas, e um abraço a todas as pessoas idosas que nos assistem. Bom, o programa de hoje, então, é reprisado amanhã às 7h30 da manhã. E às 17 horas vamos receber a empresária Michele Zavadil. Ela vai falar sobre um projeto chamado Adote um Empreendedor. Estaremos aqui e esperamos vocês. Até lá!